todas as sucessivas vegetações ulteriores, vinham virtualmente contidas nas partículas terrestres por força do princípio vivificador e do elemento espiritual que haviam absorvido em longa peregrinação pelo éter. Todavia, tanto o princípio vivificador como o elemento espiritual, necessitavam, para suas indefinidamente múltiplas individualizações, do meio das substâncias materiais, através das quais e como em perpétuo crisol haveriam de se efetivar suas expansões, suas depurações ser progressivos aperfeiçoamentos. Cada nova criação arrancada pela onipotência misteriosa fecundidade do éter determina o princípio de uma perpétua evolução, em que intervirão necessariamente a matéria bruta como meio, o princípio vivificador como força e o elemento espiritual como termo e objeto. Sem a matéria a vida seria impossível e sem a vida e a matéria o elemento espiritual careceria perpetuamente de luz. Os três termos sempre se completariam pelos tempos afora, constituindo uma trindade indivisível, matéria, vida e espírito, na ordem do desenvolvimento da unidade espiritual. O primeiro chamamento da lei aos átomos ou elementos cósmicos que se desprenderão do éter para formar, através de séculos, mais uma criação, é o primeiro passo para uma portentosa individualização, tríplice em princípio, porque abrange a matéria, a força vivificada e o elemento espiritual, cujo acervo comum, antes das respectivas individualizações, é o éter. Depois dessa primeira individualização portentosa, ó, divino arcano, ó, insondável mistério, a própria lei obriga a matéria a novas individualizações, que tem seu limite superior no corpo fluídico das inumeráveis individualizações da substância espiritual. Deve-se inferir do que neste ponto afirma Nicodemos que a lei de depuração, de transfiguração e progresso opera sobre a matéria bruta como sobre as demais substâncias e que o limite das transformações perfectivas dessa matéria está no corpo fluídico espiritual. Na luminosa revelação de João e Lamenais, incerta na obra Roma e o Evangelho, está exposto o mesmo conceito. Desta forma, o limite superior do corpo carnal é o corpo espiritual, o limite do corpo espiritual é o espírito e o limite do espírito é Deus. Veja-se Roma e o Evangelho, Pag. 149, edição de 1874. Como se transfigura e se purifica a matéria debaixo da ação do princípio vivificador e da substância espiritual. Como opera o princípio vivificador sobre a matéria ao calor da influência do espírito. Como se individualiza, se aperfeiçoa e acende o espírito através das formas materiais, com a cooperação eficaz do princípio vivificador. Sei que existe essa lei, porém não a conheço nem aspiro a conhecê-la, porque é uma lei primeira e o segredo das leis primeiras reside em Deus. Contentemo-nos, nós criaturas, com o conhecimento dos efeitos dessas leis, que na posse desses efeitos temos o amor do Pai universal e a fonte sempre viva de nossa felicidade. A matéria, sob a ação eficaz do espírito e da vida, transfigura-se indefinidamente de depuração em depuração. O princípio vivificador é como o sol que ilumina a ação misteriosa e constante do espírito sobre a matéria. E o espírito? Ah! Que poderei dizer-vos do espírito? Nada, porquanto a natureza da chispa espiritual escapa e sempre escapará aos espíritos. Assim como tampouco sei da natureza da matéria nem da natureza do espírito vivificador, que seguramente provém com seu espírito, direi melhor, com a substância espiritual, de uma origem, de um nascimento comum. Presumo, somente por suposição posso falar-vos que da essência mais pura da matéria que contribui para a formação dos mundos, toma o princípio espiritual a substância fluídica etérea dentro da qual está chamado a quebrar-se em inumeráveis individualizações e a resolver o magno problema de sua felicidade, eternamente ativa e progressiva. Quando a Terra houver irradiado toda a virtualidade fluídica vivificados e essência puríssima que há de acompanhar perpetuamente as individualizações espirituais como laço de relação entre o subjetivo e o objetivo, estará cumprida sua missão, e seus resíduos frios, estéreis, inanimados, voltarão a espraiar-se para entrar de novo no laboratório universal. Presumo também que nenhuma individualização espiritual se tenha realizado na eternidade sem a colaboração simultânea da matéria, em seus princípios tangíveis, e do princípio vivificador. Se fosse lícito pressupor que tempo houve em que não existia nem havia existido nenhum mundo, eu me atreveria a afirmar que tampouco existia nem havia existido nenhuma individualização espiritual, fora de Deus, e acrescentaria que não pôde manifestar-se o primeiro espírito criado até depois de se haver manifestado o primeiro mundo,
e com ele a força vivificada. A escada de Jacó, que é a escada da felicidade do progresso perpétuo, está formada em toda a sua elevação, de substância material e de força de vida e, somente apoiado nessa força e naquela substância, é que o espírito poderá ascender eternamente. Todavia, assim a matéria, como a vida e o espírito aparecem tão grosseiros, tão rudimentares, no degrau inferior da escada, que é impossível ao espírito humano adivinhar ali o porvir da matéria da vida e da substância espiritual em suas sucessivas expansões. No seu primeiro desenvolvimento vêm-se aparecer como confundidas em uma só substância, que há de constituir o esqueleto, a matéria terra do mundo em vias de formação. O que primeiro se manifesta nas criações é a matéria, a esta se segue a força vivificados e por ínfimo princípio espiritual. A força de vida, apesar de vir germinando desde o início, não aparece no planeta até o quarto dia de seu desenvolvimento. Mostra-se então na florescência vegetal que vimos atapetando as regiões circumpolares, as primeiras onde pôde deitar raízes e tomar lugar na superfície do globo. De toda essa vegetação primária não tem desconhecimento, porque desapareceu do solo com as condições que haviam provocado. O movimento vivificador acomoda sempre as organizações que engendram as condições e meios dos elementos materiais nos quais há de ensaiar a sua poderosa atividade. Enquanto as verdes premissas da ação vivificada das substâncias materiais desciam das montanhas para os vales e planícies, corriam das zonas polares para as intermédias, mais tarde para a grande região perpetuamente aquecida pelo sol, outra vegetação análoga começava a tapetar as profundezas do oceano, das quais subia lentamente pelas fraldas das cordilheiras submarinas até galgar seus elevados picos e ocupar aqui e acolá a superfície das águas, dando-se assim as mãos, ambas as vegetações, a marítima ou aquática e a terrestre. Qual a série de progressivas transformações, que teve de passar até alcançar a opulência de seus melhores tempos, imaginai vós mesmos, se vos for possível. Quanto a mim, não posso dar-vos em palavras uma ideia exata, nem aproximada. O desenvolvimento se efetuava com lentidão apenas concebível. As reproduções vegetais conservavam tanta semelhança com os tipos imediatamente superiores que se confundiam com eles. Sem embargo, depois de algumas dúzias de séculos, a vegetação primitiva fora apagada da terra e substituída por outra de estabilidade perpétua, da qual conserva traços marcantemente hereditários à vegetação do vosso século. As condições atmosféricas do planeta impossibilitavam ainda o aparecimento dos animais em sua acidentada superfície, porém não no fundo dos mares, onde a força e vida começava a produzir organismos de transição, tipos intermediários nos quais se confundia o animal com o vegetal, tipos de que não resta hoje vestígio no profundo regaço das águas. Contudo, as mesmas condições que se opunham ao nascimento do animal facilitavam, robusteciam e multiplicavam em todas as partes a vegetação terrestre. O tempo chegou em que imenso tapete de gigantesca verdura ocultou a terra ao olhar do príncipe dos astros. Ao olhar do Sol, que é o príncipe dos astros do nosso sistema planetário. Assim foi o quarto dia da gênese da Terra. 6. O quinto dia da Terra. Gênese espiritual. A grande catástrofe. O precursor do homem. Lá pelos fins da quarta época havia já aparecido, à sombra da luxuriosa vegetação que cobria o solo em todas as direções, a criação animal terrestre, compartilhando da posse do globo e de seus abismos com a criação animal aquática, que a precedera, senhora do segredo dos mares. Nisso, surge imediatamente forte dúvida e um espírito investigador sucinto e de luz ocorre perguntar, de onde provém o primeiro animal, o primeiro ser organizado no qual se manifestou, além da força vivificadora, a semente da sensibilidade do instinto, embora de maneira muito rudimentar e imperfeita. É, porventura, o primeiro tipo da animalidade terrestre uma transformação do último e mais elevado indivíduo da criação vegetal. A vossa dúvida é a mesma que sinto com respeito ao aparecimento dos animais, a mesma pergunta vossa que dirijo também à ciência que o homem pode conquistar por sua constância no estudo. Não vos falarei, portanto, como mestre, dir-vos-ei algo como discípulo da ciência, dessa ciência arisca e rebelde cuja investigação está exposta a tantos extravios e erros, mas que, apesar de tudo, se deixa lentamente e por etapas surpreender em seus segredos, quando inquirimos com espírito generoso, por puro amor às leis da felicidade universal.
Antes que o mais perfeito dos vegetais projetasse sua sombra sobre a terra, o reino animal já havia tomado posse dela. Disso claramente se depreende que o primeiro indivíduo da criação animal não é uma simples transfiguração do mais perfeito dos vegetais. Também facilmente se concebe que o ulterior desenvolvimento, sempre progressivo, da vegetação não podia ter por objeto a transformação dos vegetais em animais, dado que estes já existiam e não se necessitava, para sua reprodução e evoluções, da imediata intervenção dos primeiros. Essas últimas palavras minhas encheram de confusão o vosso entendimento e não estranho a perplexidade. Quem fará luz nesse dificílimo ponto da ciência? Quanto a mim, tenho a dizer-vos que estou cego e caminho às tontas. Se algo me atrevo a afirmar, é porque me guiam a mão, porém, mesmo guiado, posso tropeçar e tropeço, posso cair e caio. Essa é a falha de toda a revelação transcendental, porque nenhuma procede diretamente da palavra infalível. O meio é sempre um espírito, sujeito a equivocar-se por elevado que seja seu nível, e o fim é o homem, de cuja perfeição cada um de vós tem em si mesmo testemunho. E eu não sou um espírito elevado na hierarquia da ciência e da infalibilidade. Sou um pobre discípulo da luz. Opinaria eu, talvez, que o primeiro elo da animalidade se liga a um dos últimos da cadeia vegetal, se pudesse suspeitar que num vegetal, por exemplo um dos que ocupam grau destacado na escala, se processava já uma individualização ou seleção espiritual. Adivinho, porém, que a semente espiritual do mais perfeito dos vegetais está muito longe de se ter individualizado e emancipado da grande massa espiritual. Permitam-me, latente na confusão das substâncias do globo, e que, ao perecer o vegetal, volta o princípio que o animal depósito comum. O mesmo acontece a respeito da força espiritual das primeiras organizações animais. Adivinho que todas as plantas, da mais simples à de organização mais complexa e acabada, sem excetuar as que se relacionam com as iniciações animais, não passam de ensaios da substância espiritual, que a perfeita individualização dessa substância tampouco se verifica na extensa sucessão dos animais terrestres, a não ser no seu tipo culminante, no homem, última etapa, última transfiguração da animalidade e primeiro estágio, primeira manifestação completa de uma série infinita, eternamente progressiva, de individualizações espirituais. Os selos da individualização espiritual são, a meu entender, a luz e a consciência. Nada há nos animais, abaixo do homem, que revele a posse de uma luz estável e de uma consciência definida. Tenho a impressão de que o vegetal e o animal se prestam mútuo e imprescindível auxílio na obra transcendental da individualização da substância espiritual que, por injunção da lei, recebem do acervo comum e vão elaborando lentamente. Pela morte do animal como da planta, volta ao seu manancial o princípio que ambos animava, porém elaborado e enriquecido de condições reciprocamente complementares, que põe esse princípio em estado e aptidão de entregar-se a novas elaborações até alcançar no homem a individualização, seu estágio final. A cada propriedade que esse princípio recebe corresponde nova organização em sua elaboração imediata. Nem o vegetal é uma transformação do mineral, nem o animal uma transformação do vegetal. Ambos os organismos são seleções de substâncias modificadas, confundidas ao princípio na substância etérea geradora do mundo, desprendida da substância universal. Todavia, o animal como a planta, uma vez individualizados em seus primeiros organismos, são seres indefinidamente aperfeiçoáveis. Cada indivíduo traz na semente reprodutora condições de progresso, embora tão lento que, para fazer-se ostensivo, necessita do concurso do tempo em longuíssima sucessão de gerações e séculos. Convém não confundir esses organismos com a força vivificados que os arranca da inércia e com o princípio espiritual que neles se desenvolve. A organização se transmite por geração, mas tanto a força vivificadora como o princípio espiritual sobem, antes de individualizar-se no homem, do depósito comum. As primitivas aparições, vegetais como animais, não foram organizações fortuitas, espontâneas, improvisadas, foram o resultado seguro, inevitável, de uma evolução lenta e harmônica, iniciada desde as primeiras atrações moleculares dos elementos do planeta. Tanto a primeira planta como o primeiro animal que apareceram sobre a Terra nasceram das sementes de outro vegetal imperceptíveis ao homem do planeta. Se o homem existisse e outros animais preexistentes e análogos a eles, invisíveis naqueles dias primeiros. Desde a aurora do primeiro dia começou a elaboração das organizações vegetais e animais,
como a de todas as individualizações que se efetuariam por obra da atividade da lei sobre a confusão das substâncias elementares do mundo que se formava. O vegetal e o animal, como organismos, são duas individualizações distintas e independentes. Sem embargo, o desenvolvimento do segundo não se teria realizado se antes a natureza não houvesse assegurado a existência do primeiro. O aparecimento de ambos era necessário às individualizações da substância espiritual e da substância etérea que pela eternidade acompanhará o espírito desprendido ou emancipado da substância espiritual. A lei opera simultaneamente sobre a substância, mãe dos espíritos e sobre o princípio fluídico que há de constituir o invólucro, inerente e eterno, das individualizações espirituais. No instante supremo de terminar a feliz individualização do espírito, termina também a do seu fluídico invólucro. Sem o corpo espiritual o espírito viveria eternamente nas trevas, como se, nem mais nem menos, não tivesse conquistado sua independência da substância mãe. O corpo espiritual é, como o espírito, incorruptível e eternamente perfectível. Sua perfectibilidade consiste no desenvolvimento, sempre harmônico e progressivo, das propriedades, ou faculdades que possuem semente desde a sua individualização. O corpo espiritual e o espírito constituem uma unidade incorruptível e, como incorruptível, imortal, porque, ao individualizar-se, individualizou-se neles o princípio vivificador para não se separar na sucessão dos séculos, com diferença no que respeita a todos os organismos vegetais e animais inferiores ao humano, nos quais a imortalidade fica destruída com a decomposição, porque o princípio de vida regressa ao depósito comum. No homem, mesmo quando o princípio de vida de seu organismo volta também ao depósito para vivificar novos seres, o espírito já está individualizado e possui princípio de vida individualizado que nunca mais o abandonará. Compreender-me-eis melhor explicando o pior. A alma do vegetal e a alma do animal morrem, porque dela se desprende o fluido vivificador. O espírito do homem não morre, porque o princípio da vida não se separa nem pode dele separar-se. Corpo espiritual, espírito e princípio vivificador, esta trindade que não se corromperá nem se decomporá jamais viverá eternamente progredindo e aproximando-se de Deus. Já vos disse como havereis de considerar as minhas palavras, como pontos de mira, como débeis faróis no roteiro das investigações científicas da natureza e sucessão das expansões da Terra e da humanidade da Terra até chegar à geração de hoje. A poderosa irradiação do princípio vivificador havia engendrado uma esplendorosa, uma gigantesca vegetação. Nascia a planta e era assombrosa a rapidez com que crescia, se ramificava e elevava sua copa a grande altura. Arrastava-se o réptil fazendo farfalhar a folhagem, enquanto na espessura ou balançando-se nos braços do ar as aves deixavam ouvir seus melodiosos acentos. Dilatado período de paz sucedera às formidáveis agitações dos 2 dias precedentes. Bramiam a tempestade e o vento, chuvas torrenciais se desprendiam das nuvens, faiscava o relâmpago e ardentes baforadas subiam da grande fogueira central, tudo, porém, a intervalos cadenciados, à maneira de notas harmônicas do majestoso concerto da criação terrestre. Contudo, aquela paz estava longe de ser definitiva. Era antes um descanso das forças expansivas do interior da Terra para se precipitarem com maior vigor e vencer todas as resistências que opusessem aos seus furores. Com frequência ocorria através do córtex do globo como que convulsivo estremecimento, que pressagiava terríveis transtornos e dias de tribulações para os seres vivos. As montanhas eram abaladas em suas bases e as águas dos mares saltavam fora dos seus leitos como levantadas por invisível potência. Sucederam-se os dias e as ameaças se cumpriram. Ouviu-se horrendo estalo, um imenso trovão, que confundia todos os estalos, todos os trovões, todos os ecos e vozes em uma só voz e um só eco, transtornando a maneira de ser do córtex do globo e agitando violentamente todas as camadas atmosféricas. O transtorno foi geral e simultânea à sua ação, o que não fez o fogo fê-lo a água. E o que a água e o fogo deixaram em pé foi derrubado pelo impetuoso e ardente sopro da tempestade. Abriram-se outra vez as cataratas celestes e as águas despencaram em mares sobre a terra com estrondo pavoroso, voz terrível que, acompanhada da rouca trepidação da nuvem saturada de eletricidade, parecia anunciar o imediato esfacelamento e o fim do débil globo nascente. Continuava relampagueando e chovendo. Tanta foi a água que quase toda a superfície do planeta ficou inundada pelo elemento líquido. Viam-se apenas num ou noutro ponto,
Sobre as túrgidas ondas, as cristas empinadas das cordilheiras, como pequenas ilhas em meio a um oceano embravecido, como arcas de salvação no naufrágio universal. Quando as águas, retirando-se das alturas, deixaram descobertos os terrenos inundados, os vegetais e os animais haviam sido riscados da superfície da terra. Um ou outro talvez sobrevivera à espantosa catástrofe, mas as condições de vida haviam sofrido grandes modificações por força da última evolução das substâncias terrestres e os animais e as plantas sobreviventes pereceram uns após outros sob a ação, para eles deletéria, das condições de vida que se manifestaram por causa do grande acontecimento. O reino vegetal e o reino animal jaziam sepultados sob os escombros, o fogo e a água, correndo em todas as direções, haviam transformado completamente o aspecto exterior do globo. Um parêntese de silêncio e de morte sucedera ao bulício das aves e dos animais e a exuberante vegetação anterior. Todavia, era um parêntese, não mais que isso, parêntese necessário, durante o qual todos os germes de vida retomavam suas atividades em si mesmos, para reaparecerem com maior esplendor em organizações mais perfeitas, acomodadas ao meio em que haveriam de desenvolver-se e aperfeiçoar-se. A catástrofe veio, porque tinha de vir, estava na lei que preside ao movimento da matéria e do princípio vivificador e a depuração da substância espiritual. Essa substância e aquele princípio não podiam então se manifestar e continuar à abra de suas individualizações nos organismos existentes, necessitavam outros mais aperfeiçoados e estes, por sua vez, novas condições e meios para sair da obscuridade para a vida, crescer e reproduzir-se. Sepultados vegetais e animais debaixo das recentes camadas superpostas à crosta terrestre em consequência da última revolução geológica, nem por isso ficaram destruídas suas propriedades fecundantes. Pelo contrário, estavam eles chamados a cooperar eficazmente, com a virtualidade de seus eflúvios, para a renovação e reaparição da vida em organizações acomodadas às novas condições vitais. Paulatinamente vira-se brotar dos escombros da grande ruína tipos de vegetação não conhecidos na época precedente, menos vistoso que os vegetais anteriores mas que havia ganhado em vigor e resistência o que perderam em eufania. Diversidade enorme desses tipos se estendeu e se aclimatou em todas aquelas regiões que a água ia deixando descobertas. Os arbustos e as árvores de espécie resistente com textura, forte para lutar anos e mesmo séculos com a destruidora ação do tempo, tomaram posse das continentes recentemente arrancados ao domínio do oceano. Analogamente aos vegetais, embora mais tarde, reapareceu vantajosamente transformada a criação animal na terra e nos ares. Já não eram, em geral, aves e animais de corpo monstruoso, os novos hóspedes haviam degenerado de seus progenitores quanto ao volume de suas formas, mas apareciam em organizações incomparavelmente mais delicadas e perfeitas e revelando maior desenvolvimento na substância espiritual. O que caracteriza o período atual da criação é o vigor e a beleza das formas nos organismos vegetais e animais, nestes últimos o aparecimento dos primeiros indícios de uma inteligência rudimentar que gradativamente se afirmava e robustecia. Tremores periódicos e revoluções parciais vinham completar a obra providencial da grande catástrofe e a radical renovação necessária de todos a nova maneira de manifestar-se no globo o princípio de vida e a substância espiritual. Tipos intermédios ou de transição enlaçavam umas às noutras as espécies vegetais e animais, elos de progresso, elementos que recordavam e prometiam olhando para trás e pressagiando os harmônicos concertos do porvir. Vices tipos transitórios desapareciam uma vez cumprida sua missão providencial, que outra não era senão fazer brotar espécies novas das espécies existentes. Estabelecida uma espécie, não tinha já razão de ser o tipo intermédio que a produzia. Através de longa série de organizações animais e tipos de transição que sumiram da Terra para não reaparecer em toda a sucessão das gerações, a substância espiritual ia se enriquecendo das propriedades que determinariam sua individualização e desprendimento. Um instante, um minuto mais da eternidade e eis a levantar-se dentre os animais superiores um tipo de transição, de cujos olhos sai um raio de luz quase pura, de cuja boca se ouve como que um queixume de dor e uma palavra balbuciante. O aparecimento desse tipo se multiplica simultaneamente em diferentes regiões. Tal foi o quinto dia da gênese da Terra. 7. O sexto dia. O homem. A água é mais pura, o ar mais diáfano e tranquilo, o sol mais brilhante. De vez em quando ruge a natureza desde as cavernas da terra e dos abismos do céu,
Não temais, porém, a natureza esgotou por todo este dia suas iras perturbadoras. Passou-se o tempo da tempestade, do fogo e da desolação. Sobre as ruínas a edificação, sobre a aflição, alegria e esperança, sobre a morte, a fecundidade e a vida. Começa a era da vida espiritual na terra, pequena ilha da imensidade. As aves e os animais saúdam à sua maneira a alvorada do período harmônico da individualização do espírito terrestre. Somos filhos dessa bendita individualização, juntemos os hinos de nossa gratidão ao hino geral das criaturas da terra. A água é mais para, o ar mais diáfano e tranquilo, o sol mais brilhante. A vegetação se transfigurou no movimento dos séculos. Floresceram as plantas e desbelta, fecunda e benfazeja a ramagem pende o fruto maduro. A face da terra está radiante de felicidade, a natureza veste-se como em festa e sorri. Do limo da terra haviam surgido os organismos vegetais e animais e de uma extensa sucessão de lentas e indecisas transformações, cujos termos médios foram sucessivamente arrancados do livro da vida, surgiu o organismo do homem pela influência da individualização do espírito. O espírito do homem não é a substância espiritual do animal enobrecida, é a individualização da substância espiritual. O homem já tomou posse do novo planeta, como seu rei e senhor natural. E o sexto dia da gênese da Terra, é a princípio da geração atual. Porque o dia sexto da Terra ainda não chegou ao ocaso, se bem que já estejamos no declinar da tarde e se aproxime o crepúsculo. Todavia o crepúsculo da tarde de um dia toca o crepúsculo da manhã seguinte, porque os dias da criação não têm noite. O sol do dia sexto cai rapidamente no seu ocaso, mas em breve amanhece no oriente o radioso luminar do dia sétimo. A transformação vem se operando há milhares de séculos e se precipita para o seu termo. Logo começará a nova era. Vós não percebeis o movimento, porque não conhecestes nem o vegetal nem o animal do amanhecer do sexto dia, nem respirastes aquele ar, nem bebestes aquelas águas. Ao declinar da tarde, outras as plantas, outros os animais, outro o homem do planeta. O milagre se verificou por uma continuação, não interrompida de suaves transições, só perceptíveis àquele que olha por cima dos séculos. Esta é a história da Terra até o momento atual de sua gênese, história que, a cada geração, as virtudes e a ciência auxiliadas pelo espírito de sabedoria que governa o universo, irão ampliando. São esses os dias da Terra. Quais são os dias da humanidade terrestre? Estudemos. Livro 2. A humanidade terrestre. 1. A humanidade terrestre primitiva. Reina a harmonia dos elementos sobre a superfície da Terra. Do caos, das trevas, da confusão, brotou a luz, do movimento inconsciente, da inércia, surgiu a liberdade. A liberdade é a luz da harmonia. Sem a liberdade, a harmonia é um organismo morto, um quadro sem animação. Um fato que se consuma na solidão e no vazio do sentimento, é Deus que se contempla em sua obra, na obra da criação dos mundos, sem outro ser inteligente que admita e goze na inefável sabedoria do entendimento eterno. A liberdade é o homem e o homem já assentou sua planta no continente terrestre, sobre os animais e outros seres engendrados pela atividade das substâncias e pela poderosa fecundidade das sementes. É o primeiro dia da liberdade e do homem. Adivinha qual seria o estado do miserável que, tendo nascido e vivido na opressão de um cárcere, ganhasse um dia a liberdade e a luz? O sol, o oxigênio, o espaço, o movimento, os horizontes dilatados lhe produziriam vertigens e cairia desfalecido, escravo das novas condições e do novo modo de ser de sua existência. Assim aconteceu ao homem do primeiro dia. Respirou o oxigênio da alma, a doce, a santa liberdade caiu aniquilado, porque a sua consciência e o seu entendimento nasciam para a vida e se afogavam na própria atmosfera em que depois haveriam de respirar o vigor e a saúde. Imagino habitando primeiramente as regiões circumpolares de ambos os hemisférios, as únicas que naqueles tempos reuniam condições de vida para os organismos humanos. Se me fora consentido surpreendê-lo nos misteriosos recônditos de seu berço, vê-lo-ia sem dúvida dormitando, colada ao solo a face ignóbil, oculto na espessura da selva como que fugindo da luz, ou recostado ao tronco de solitária árvore, os olhos semicerrados, esperando indolentemente o réptil aventureiro que venha aplacar a voracidade de sua fome. Quando a necessidade é extrema,
Arrasta-se se move preguiçosamente até alcançar a planta ou a fruta próxima que mitiga a violência de seu estômago e volta a deixar-se cair e a dormitar. Uma vez por dia logra vencer a preguiça, dirige-se a passo lento ao arroio ou ao rio mais próximo e, submergindo-se nas águas, aplaca os ardores da sede. E seu leito a macia folhagem ou a relva densa do bosque. Ao despontar o sol da manhã, a seu modo maldiz o hóspede importuno que dissipa as trevas e devolve à natureza a algazarra e a alegria interrompidas. Seus semelhantes só lhe merecem um olhar indiferente e os cadáveres humanos um olhar estúpido, porque não consegue ainda explicar em si os mais simples termos do problema da vida e do mistério da morte. Não suspeita que o destino do homem há de ser a felicidade individual no seio da felicidade dos demais e ama os lugares ocultos e solitários, onde olhares alheios não interrompem seus hábitos de preguiça e de silêncio. Em certas épocas do ano sente-se aguilhoado pela carne e só então sai de seu relaxamento ordinário e desperta nele uma atividade desusada em seu estado habitual e abandona os lugares preferidos para ir à busca da mulher. Amortecida a luxúria, regressa à solidão e a seus hábitos, esquecendo a companheira dos gozos sensuais até voltarem a agitá-lo os ardentes desejos do prazer. Talvez o progresso de sua inteligência e sentimento receba algum impulso unicamente na época das provocações brutais da carne, só aí consegue emancipar-se um tanto da soporífera indolência. Não fala, começa a articular alguns sons e isso quando a dor verruma o corpo ou os movimentos da concupiscência ativam o fogo de suas entranhas. Palavras não, apenas rugidos de ira ou arquejos de luxúria põem sua língua em movimento. Mas esses arquejos e rugidos não deixam de ser ensaios da ciência da linguagem são, digamos assim, os arautos da inteligência, da consciência e do sentimento humano que terão, no decorrer dos séculos, a sua mais esplendorosa manifestação na palavra. Seus pensamentos nascem e morrem na solidão sem se referirem nem se associarem. Quando intenta associar as ideias e comparar os conceitos de sua mente para deduzir aroma consequência, o pensamento fatiga-lhe a alma, como o movimento fatiga o seu organismo corporal. Sem embargo, nessas fatigantes alternativas se iniciava o raciocínio e se estabeleciam a base e o ponto de partida de todas as futuras investigações e de toda a ulterior sabedoria dos homens. Nascia o sentimento, porém confundido com a sensação. No queixume da dor ou no alarido da raiva, o ouvido do sábio teria adivinhado o egoísmo inconsciente, primeira evolução do sentimento. A sensação grosseira tem sua concepção nas entranhas, o egoísmo sobre o qual o entendimento irradia sua luz provém da alma e dela derivam as sucessivas harmonias do coração. O dever e o amor têm sua raiz no egoísmo. A atividade da visão corporal guardava no homem primitivo perfeita analogia com o alcance da visão de seu espírito. Todas as suas faculdades, tanto as que se referiam à realização dos maravilhosos fenômenos da vida sobre a terra como as que tinham por objeto o aperfeiçoamento e elevação do espírito pelas misteriosas vias do universo moral, amanheciam em seu organismo e em sua alma em estado embrionário, como germes que as continham em potencial e se haviam de desenvolver progressiva e perpetuamente na eternidade das idades. Estreitos, muito estreitos eram os horizontes terrestres que os olhos humanos descobriam ao redor. Estreitas, muito estreitas as distâncias que os olhos da alma humana podiam medir dentro do círculo de suas atividades naturais. O homem presumia que os seus horizontes terrestres abarcavam o que poderia ocultar-se além do horizonte. Tampouco havia posto por um instante a sua alma nas harmonias da vida. Giravam-lhe sobre a cabeça os luminares noturnos do firmamento, mas os seus olhos ainda não se haviam aberto à contemplação e grandiosidade do espetáculo. Eram o sol durante o dia e a lua durante as horas da noite únicos astros de que tinha conhecimento. Porque a virtude dos olhos de seu corpo estava em relação com a virtude de seu olhar espiritual, nem seu espírito podia aspirar a elevar-se, depois da presente fase de sua existência, aqueles mundos que flutuam mais felizes no firmamento da terra, nem os olhos de seu corpo alimentar-se na formosura daqueles astros que fulguram no espaço para infundir no coração do homem a esperança de outras vidas mais risonhas. Seu espírito estava destinado a renascer 10 vezes sobre a terra e seu olhar se arrastava pelos solos que haviam de ser 10 vezes o berço do renascimento de seu espírito. Nicodemos fala em sentido figurado, empregando o número determinado 10 pelo indeterminado várias. Pobre inteligência nascente. Pobre vontade incipiente. Pobre espírito. Acaba de individualizar-se, de sacudir o jugo de desprender-se do solo,
O solo ainda exerce sobre ele poderosíssima influência, como se pretendesse fazê-lo outra vez seu vassalo. Mais independentes parecem os animais terrestres. As aves elevam mais seu voo nos ares que seu espírito às aspirações humanas. Por isso quando julga assim tudo mais igual aos animais terrestres e sempre inferior às aves, que tanto têm recesso na terra, como invadem a seu capricho as tênues ondas do espaço. Nem a alegria nem a dor lhe arrancam lágrimas dos olhos, no máximo, umedecem levemente suas pálpebras. Ainda não brotou de seu coração o manancial do sentimento, que salta pelos olhos em cristalinas torrentes. Um rugido ou um desagradável grito são as manifestações ordinárias de seus sofrimentos ou de suas grosseiras alegrias. Seu corpo tem mais semelhança com os de alguns animais que com os atuais organismos humanos, do mesmo modo que o organismo das criaturas racionais de hoje tem mais analogia com o corpo do homem primitivo, que com o da criatura racional do futuro, quando esta alcançar o grau de perfeição orgânica possível sobre a Terra. Em suma, o homem primitivo do planeta, moral e organicamente considerado, era a semente rudimentar, no primeiro período de sua individualização, eternamente progressiva e perfectível, da humanidade terrestre. E o Sol continuava girando em torno da morada do homem e fecundando-a. A segunda geração. O homem menino. Nenhum sonho é eterno na criação. A eternidade não é inércia, é movimento e vida, depuração e progresso para o corpo e para a alma, para a matéria e para a substância espiritual. A natureza, o universo, vive e se move na sabedoria infinita, de que procede. A sabedoria imprime a todas as obras a lei da inteligência e do progresso. Os sonhos não são caracteres, são parênteses da vida. Aos sonhos segue sempre o despertar. O homem já sacudiu o pesado sonho de sua estupidez primitiva, da inércia do espírito na primeira jornada de sua emancipação. Ainda parece sonolento, impotente para resistir ao domínio da carne, que lhe oprime despoticamente a alma. Todavia, em seu rosto, em seu olhar vê-se delinear, embora vagamente, a inteligência, filha da concepção de Deus, e a inteligência logo reprimirá a carne até submetê-la com acentos circunflexos sua direção e fazê-la servir ao aperfeiçoamento do espírito. Humilde é o palácio do rei da mansão terrestre, vive nas cavernas do monte como urso, ou em guaridas próximas às margens do mar e dos rios. O rei da criação terrestre, nessa época, não brilhava pela suntuosidade de suas moradias, nem pela riqueza das vestes, pela ostentação aparatosa do seu poder, como haveriam de brilhar mais tarde os reis alçados sobre os povos pelos erros e imperfeições humanas. As vestes que cobrem o corpo dos homens da segunda geração ou outras não são que as cortadas pelas mãos da providência em seu inefável amor às pequeninas criaturas que não sabem discernir entre as obras que têm em mãos. Credes, porventura, que o homem discerne já as obras de sua destra e de sua mão esquerda? Vice-discernimento há de ser o resultado da prática do mal e da consideração de suas perturbadoras consequências. Passará esta segunda geração e passará também a terceira, que será de iniquidade e opróbrio. Só então, no berço da quarta geração, amanhecerá o verdadeiro discernimento na consciência dos homens. Nem ainda na quarta geração alcançará a consciência humana toda sua robustez e plenitude. Como seria isso possível, se a plenitude da consciência é o limite da perfeição humana? Passarão todas as gerações da Terra e a própria Terra. Essas gerações terão tomado posse de outros mundos, de outras ilhas nos esplendorosos arquipélagos da bem-aventurança. Ainda a consciência do homem não terá saído da infância, nem chegará jamais à perfeição absoluta, sua constante aspiração. A consciência humana começa desde a individualização do homem. Tem princípio, porém nunca chegaria a seu termo. Nasce para viver e progredir eternamente. A consciência, na soma infinita de suas perfeições, é a consciência universal, Deus, presidindo o estabelecimento da luz dos seres que vivem na obscuridade e presidindo a conjunção de todas as harmonias naturais, tanto as que se referem à ordem moral como as que concernem a mecânica dos corpos e a vida. A consciência do homem não é mais que ação da inteligência sobre o sentimento. A sua progressiva perfectibilidade se estriba na ilustração do sentimento pela elevação das faculdades mentais do espírito. A consciência é sentimento. Sem seu calor e luz a consciência continuaria perpetuamente na obscuridade. Desde o princípio apareceram no homem as sementes da razão e do sentimento,
sementes individualizadas, porém nada mais que sementes. Por isso a estupidez caracterizou o homem em seu nascimento e por isso a consciência dormia o sono de sua primeira formação. Era necessário que a ação providencial, pelo espetáculo das maravilhas da natureza, fecundasse primeiro a semente da razão e que depois dessa se refletisse sobre a semente do sentimento, fecundando-a por sua vez para que aparecesse a consciência como germe susceptível de incessantes desenvolvimentos na via da perfeição e da felicidade dos espíritos. A ciência do bem é a ciência do espírito. A sabedoria consiste no claro conhecimento das verdades morais relativas ao grau de elevação da criatura racional e na firme vontade de professá-las. É o discernimento luminoso do justo e do injusto, do verdadeiro e do falso, acompanhado do desejo eficaz de praticar a verdade e a justiça, sempre na medida, pois seria cruel exigir mais da capacidade ou aptidão espiritual. A ciência que direta ou indiretamente não se refere às verdades morais e versa somente sobre interesses mundanos ligados aos prazeres da carne, aos gozos materiais da vida da terra. Esta é a ciência do sensualismo e do orgulho, sem reflexo proveitoso sobre o sentimento, sem virtualidade para estimular e dirigir a consciência. Não é a sabedoria da alma que eleva as aspirações a Deus e à virtude, e a infatuação da sabedoria, que nos submete à matéria, ao egoísmo, às sensações e falazes gozos dos maus apetites. Por isso se vê entre a multidão dos homens, tidos no mundo por sábios, tantos eles sentimento mau e consciência tenebrosa e, entre as maiorias ignorantes, alguns cujo sentimento e consciência brilham com toda a pureza e santidade da perfeição terrestre, e que uns empregam a atividade de seu entendimento na ciência dos gozos materiais relativa exclusivamente à vida sensorial, ao passo que os outros, considerando a vida sensorial um acidente passageiro, dirigem toda a sua energia racial à vida verdadeiramente essencial e livre, a vida do sentimento e da vontade, que é a vida permanente do espírito. A ciência de uns é a vacuidade do entendimento extraviado, a dos outros, flor de suavíssimo aroma, cujo fruto será o cumprimento do dever. No homem da segunda idade começam a deitar raízes as sementes da razão e do sentimento. Essas primeiras raízes são a curiosidade e o temor. O homem é um menino medroso e ávido de novidades nas primeiras épocas da infância inofensiva. A curiosidade aviva seus desejos e estimula a sua vontade. Vai ao encalço da novidade como um menino corre atrás dos brinquedos. Para ele tudo é novo, porque em tudo põe sua fugidia atenção pela primeira vez. O voo das aves, a corrida dos animais, os suspiros da brisa no arvoredo, o sussurro da cascata, as rochas, as árvores, as águas, os ventos, o sol, as estrelas que durante a noite salpicam o firmamento, tudo excita a curiosidade e provoca a prazenteira admiração do homem menino. Quer dizer, a razão vai tomando da natureza, gradativamente, os elementos convenientes a seus futuros voos. Vede o homem do segundo dia, vede-o despertando de sua primitiva estupidez, de seu anterior aturdimento. É a hora em que o brilhante disco do sol se levanta a certa altura no oriente sobre o cimo de um monte próximo. O homem abre os sonolentos olhos, cerrados pelas trevas noturnas, e os olhos de sua inteligência, cerrados por um eterno torpor. E exclama para sua alma, para o mais secreto de seu espírito, ó! Quão resplandecente deve ser o leito onde o sol se deita. E impelido pela curiosidade, logra vencer a natural repugnância pelo movimento. Passo a passo, com extrema lentidão, sobe até o cume do monte onde viu levantar-se o luminar diurno e onde supõe estabelecida a base do firmamento, como também o último confim da terra, em que a morada do homem seu diáfano no campo das maravilhas celestes se confundem. Ali o surpreendem as sombras da noite, embevecido na contemplação da paisagem. Não pôde descobrir no mais elevado do monte o leito de fogo do sol e, nem tocar com a mão no horizonte. Antes, bem suspeitou que o ponto do qual o astro do dia começava a enviar seus feixes de luminosos raios estava além, nos mais longínquos confins da paisagem, e compreendeu que a extensão da terra é muito superior ao horizonte reduzido dentro de cujo círculo crera estar encerrado. Já pressupõe haver a seu redor, a distâncias em que sua incipiente imaginação se abisma, outros montes, outros bosques, planuras, rios, aves, animais e ainda talvez outros homens, além dos montes, bosques, planuras, rios, aves, animais e homens que constituem o paraíso de sua criação, a cuja existência julgar estar até então reduzida à existência universal. Na manhã seguinte,
Depois de haver presenciado o nascimento do sol na longínqua cordilheira, regressou do monte à sua morada. Ali referiu a seu modo à mulher e aos filhos, que formavam a sua habitual companhia, os maravilhosos descobrimentos que surpreendera na atrevida ascensão ao monte. A maior grandeza da criação avivou em seu espírito a ideia de alguns seres potentes ao impulso dos quais a terra abria suas entranhas para amamentar o homem e os animais, ou gemiam os elementos e se despenhava o fogo das nuvens para destruir o que o gênio do bem edificava. Que ideia concebeu então o homem relativamente a esses poderes superiores cujas mãos derramavam chuvas benfazejas ou despediam o destruidor relâmpago? Ideia. Não sei se a chamaria ideia, uma confusão, mescla de admiração, gratidão e temor, foi o que se produziu em seu débil entendimento. Ouviu a voz do trovão e ocultou-se no mais profundo da caverna em que morava, porque lhe pareceu ter ouvido a tradição do gigante das nuvens. Viu as árvores arrancadas pela raiz ao sopro do furacão e ocultou-se também horrorizado, porque julgou que aquilo era o furioso ofego do gigante dos ares, e entreviu o gigante das águas nos bramidos do oceano e o gigante das cavernas nas trepidações subterrâneas e na erupção vulcânica do monte. Contudo, viu reaparecer o sol depois dela tormenta e caiu de joelhos, com o coração repleto de esperança, apontando com o dedo, a mulher e os filhos também prostrados, o astro salvador. Submergia-se o sol no oceano e seu coração era presa de triste obscuridade, como se houvera partido para não voltar o objeto de suas esperanças, de sua veneração e amor. Então, lentamente, ensombrado o rosto pela melancolia e pelo temor, encaminhava-se à sua morada, onde o surpreendia o sono reparador lutando com a doce lembrança do astro de seus desejos. A sua alegria renascia com o renascer do sol, que o encontrava todas as manhãs desperto e à sua espera. Saltava de gozo como quem recobrava risonha esperança, chamava a mulher, chamava os filhos, e juntos se entregavam aos transportes da felicidade. Os seus deuses eram o gigante das nuvens, o gigante dos ares, o gigante das águas, seu gigante das cavernas. Porém, sobre todos esses deuses estava em seu coração o Deus da fecundidade e da luz, ante o qual caia de joelhos em agradecimento e amor. Nessas alternativas de curiosidade, de esperança e temores chegou ao declinar da tarde do segundo dia, robustecido o corpo e germinando em sua alma as sementes da razão e do sentimento. Mais um século de desenvolvimento orgânico e espiritual, feneceu a segunda época da humanidade terrestre e apontam no Oriente os albores do terceiro dia. 3. A terceira idade do homem. O homem se contempla a si mesmo, presta atenção nos animais, nas aves e em todas as demais coisas que embelezam a criação terrestre, sente o estímulo, o aguilhão do prazer pela sensualidade. E exclama: viver é matar a fome e aplacar a sede, viver é o gozo na fornicação e na satisfação dos apetites cuja voracidade sinto nas entranhas. Viver é vencer, é dominar, e ser o rei das coisas da terra. Eu sou superior à planta cujas raízes são seu cativeiro e em cativeiro morre. Eu sou superior às aves do céu e às bestas da terra, que sucumbem às minhas mãos e não sabem se esquivar aos laços da minha astúcia. Eu sou superior a todas as coisas que me rodeiam, porque todas estão a meu serviço. Eu sou, portanto, rei de todas as coisas. Quem me disputará o seu império? Vejo na outra parte do monte homens e mulheres, e vi homens e mulheres cruzando a selva e os campos do meu domínio, suas mulheres, sua caça, suas peles e suas tendas. Porque eu arranco pela raiz uma árvore com a força do meu braço e as feras, escarmentadas, fogem de mim. Eu sou rei e minha vontade é soberana. E descendo do monte, a luz do sol penetrou na tenda do homem que habitava no lugar mais próximo, matou-o, apoderou-se de sua mulher e se recostou sobre suas peles. E exclamou: eu sou rei e minha vontade é soberana. Ao pôr do sol passou a outra margem do rio e, caindo de improviso sobre a tenda do homem que ali morava, matou-o. Apoderou-se de sua mulher e de suas peles, exclamando: eu sou rei. Aguardou a noite cautelosamente e seguiu as pegadas do homem da selva, porque o homem da selva era mais poderoso em forças que os outros. Introduziu-se sigilosamente durante o seu sono, matou-o, apoderou-se de sua mulher e dormiu o resto da noite sobre as peles de sua tenda, junto à mulher do homem do outro lado do monte, a mulher do homem da outra margem do rio e a mulher do homem da selva. Durante o sono sonhou que ele era o rei e que sua vontade imperava soberana na terra. Todavia, não despertou desse sonho de dominação e luxúria.
Os fracos tinham visto o forte matando o homem do outro lado do monte, o homem da outra margem do rio e o forçudo homem da selva, apoderando-se de suas mulheres, suas peles e suas tendas. Temerosos pela própria sorte da de suas mulheres e de suas coisas, haviam se encontrado e tramado antes do amanhecer e, caindo com o ímpeto do temor sobre o homem forte que dormia e sonhava, mataram-no durante o sono e se regozijavam sobremaneira. E fizeram aliança de vida entre eles, e de morte contra os fortes e os inimigos. Puseram suas tendas nos cumes a fim de descobrirem os propósitos das tribos que não haviam com eles estabelecido aliança de vida e morte se as tendas estavam próximas umas às outras para defesa e agressão. O mais forte chefiou a tribo, porque seu braço violência sobre os que lhe disputavam o prêmio da força. Desgalharam ramos das árvores e destes e de pedras agudas e cortantes fizeram instrumentos de guerra e extermínio. Emigravam para fugir da tribo cuja ferocidade temiam, ou para invadir os domínios das tribos cuja debilidade lhes era conhecida. A frequência das lutas estimulava seus instintos de ira, de sangue e de vingança. Embriagava-os à vista do sangue e devoravam como feras os inimigos que lhes caía nas mãos. Assim lutava a mulher como o homem, nas entranhas de ambos ardia o mesmo fogo, a mesma ferocidade. A violência por causa do egoísmo, do temor e do ódio, e a brutal fornicação assentaram seu horrendo império sobre as primeiras tribos na terceira época do homem. Oh! Se a vossa imaginação tivesse força para retroceder a esses tempos e criar novamente as cenas horríveis tão comuns na vida daqueles homens, como cerraries, se vos fosse possível, os olhos do espírito, para deles apagar a lembrança e a visão. A iniquidade, sem embargo, não era universal. Havia homens, inimigos da fornicação e do sangue, que repreendiam os outros com exemplo e ainda com palavras, ameaçando-os com as iras do gênio da tempestade e do gigante do trovão, os deuses da idade da força e da carne. Esses homens eram os justos da terra, porque seguiam, embora sem ter noção de seus passos, o caminho reto da lei na medida de sua escassa atividade espiritual. Entretanto, justamente porque andavam retamente segundo a luz, logo chegavam ao termo da viagem. Os dias de sua peregrinação eram curtos, porque os abreviava a ira dos iníquos. As tribos se acrescem, porque a carne atrai os homens uns aos outros e a iniquidade os faz débeis, a vingança os entrosa e a usurpação os agrupa. O irmão com a irmã, o pai com a filha, o filho com a mãe, o homem com o homem. Dentre da tribo a carne, fora, a opressão, o opróbrio e a matança. O filho é filho da tribo. Sua mãe começa a sentir algum estímulo de sentimento anurroso, mas isso enquanto na primeira infância do filho da tribo. No homem só dominam a gula, a fornicação e a ferocidade. Pela gula, abre as entranhas do adversário, devora seus membros ainda palpitantes e lhe bebe o sangue ainda quente. Pela fornicação, busca a mulher, o homem, o animal imundo que percorre a selva. Pela ferocidade, destrói com as mãos, em acesso de ira, o filho da tribo e assalta de noite a tenda do chefe da tribo vizinha com a qual tem estabelecido pacto de amizade. Vive primeiro dos frutos da terra e dos animais do monte, em seguida a pesca e impõe seu jugo aos animais ferozes, juntando-se em rebanhos que se apacentam ao redor da tribo e com elas passam aos mais remotos climas. A sua linguagem, filha da necessidade e da luz, é áspera e grosseira como os movimentos do seu inculto coração. O som da palavra, seja qual for o pensamento que expressa, ouve-se sempre à maneira de iracunda ameaça. E o fragor da tormenta da alma, o eco dos ferozes instintos do homem carnal e vingativo. Dupla capa de trevas, trevas da fornicação e do sangue, estende-se sobre a miserável humanidade e afoga por enquanto o germe de seu progresso. Os espíritos da pureza e do amor apartam seus olhos da terra e os dirigem ao céu, mas não deixam de bendizer a providência, porque não ignorava que o reinado da iniquidade da carne é efêmeros, o do espírito e do amor, eternamente duradouro. A dúvida germina já no entendimento e move as entranhas da criatura, por isso treme e esconde o rosto quando ouvem a terrível palavra de seu Deus no bramido do furacão ou no estridente ronco da nuvem, cujos ecos repetem as depressões das montanhas. Deixai o homem lutando asperamente com a dúvida, vencido ao que ecolar vencedor, ela há de ser o cautério de todas as úlceras da alma. E com a contínua guerra e a ininterrupta fornicação dos homens, chega ao fim a terceira época da humanidade em sua peregrinação sobre a terra. 4. O quarto dia do homem. A imigração adâmica. 7.
Caim. A providência velava sobre a iniquidade dos homens da terra e nos ditames do seu amor resolveu precipitar os tempos da regeneração da pobre humanidade, sem minguar nem coibir a sua atividade voluntária e livre, pelo contrário, enriquecendo-a de luz e emancipando-a da ignorância, que escravizava a vontade do homem naqueles remotos dias de sua infância e de sua primeira juventude. De todo modo era conveniente abrir-lhe os olhos da alma, para que percebesse o abismo onde seus pés se dirigiam, iluminando em maior proporção a sua razão e suavizando um tanto as asperezas dos seus sentimentos, que apenas davam o menor indício do que existia no fundo ela o seu espírito. Os frutos amargos da ferocidade da carne, as mágoas pungentes que o ódio e o temor deixavam embora passageiramente impressas nas entranhas, continham o desbordamento completo das inclinações escusas e afinal a iniquidade teria matado a iniquidade do temor teria surgido o amor. Porém o progresso e a depuração e o espírito do homem não obedecem somente aos esforços humanos mas também à cooperação providencial e amorosíssima de Deus, que envia a sua luz das alturas. Das regiões de seu amor o Pai viu a luta fatigante de seus filhos, seus maus caminhos, suas quedas, seus erros, e compadecido em espírito estendeu-lhes a sua mão salvadora, tocou-lhes o coração e o entendimento e os despertou. Lá na imensidade, nos conchos da sabedoria eterna, onde a providência pesa na balança e seu amor às obras e os pensamentos das criaturas racionais e livres, Deus resolveu exercer sobre os fracos homens da terra a sua misericórdia, a sua amorosíssima misericórdia, por meio de sua justiça, de um ato de sua santíssima justiça. Sua misericórdia sobre a ignorância, que não discerne, sua justiça sobre os corações cheios de soberba e os entendimentos rebeldes. Flutua milhões de léguas do vosso mundo, mas a vossa vista, outro de maior felicidade, um paraíso onde não é conhecida nenhuma das misérias da terra. Ali, entre os bondosos espíritos elevados pela virtude, moravam outros, Adão e Eva, se quiserdes, e sua linhagem, elevados pela luz do seu preclaro entendimento, para que se fizesse neles a prova da misericórdia e se acrisolasse a bondade e o amor de suas entranhas. Pela prova, era-lhes dado purificar-se dos ressaibos e impurezas das concupiscências anteriores e granjearem a posse perpétua do paraíso até os mais venturosos dias de sua futura elevação espiritual. Deles houve os que conquistaram a misericórdia e o paraíso pelas obras de suas mãos e o perfume eles seus sentimentos estabeleceram ali as tendas de sua peregrinação, sem temor da tempestade que rugia ameaçadora pelo outro lado do monte que deixavam às suas costas. Todavia, houve também os que, na prova, se deixaram vencer pelo egoísmo e pelo orgulho. À luz do seu entendimento, que deviam empregar em registrar e descobrir os perigos da própria pobreza espiritual e estudar a Deus, para bendizê-lo, nas letras de ouro da criação esculpidas no sola de seus pés e no luminoso firmamento de seu céu, essa luz empregaram em registrar e descobrir os caminhos falazes da sensualidade e dos falsos prazeres da carne, pela opressão da simplicidade e da inocência, em endeusar o próprio entendimento acima da criação e atribuindo-lhe a supremacia que corresponde à inteligência universal. Não foram mansos e humildes de coração, muito ao contrário, agressivos e inflados de soberba. Oh! Como se despenha a criatura racional de rocha em rocha, de precipício em precipício, quando apaga Deus de seu entendimento e substitui seu amor com os desvanecimentos do amor próprio e seu estudo com o estudo dos gozos materiais. Adão e Eva, e com eles muitos outros de sua geração, todos que haviam tornado estéril, por causa do egoísmo e da soberba do entendimento, a providencial misericórdia, foram pela justiça expulsos do paraíso e desterrados até a consumarão de seu orgulho e de sua sensualidade. Viam-se obrigados a repassar o monte que nas águas da graça alcançaram, transpor e volver as regiões onde haviam deixado estabelecidas suas tendas. Caíram com o ímpeto do paraíso, cujas portas cerrou atrás deles o gênio das recordações, o espírito que segura na destra a espada flamante do cumprimento da lei. Contudo, caíram ostentando no corpo vestígios luminosos de uma beleza perdida e, na fronte, chispa da claridade de seu entendimento e o selo de uma divina promessa, a promessa de uma redenção mais ou menos remota pela humildade do juízo e o amor das entranhas. Os homens primitivos da terra se haviam apossado dela em toda a sua redondeza, dos climas boreais ao Equador. Os homens do paraíso localizaram-se nas regiões do Oriente, para daí derramar-se e mais tarde se apossarem dos quatro ângulos do mundo. Vieram sobre o Oriente porque era o Oriente onde dominava com maiores estragos a violência.
Sucederam-se muitos séculos, e ainda tem ali a violência o seu mais elevado trono. O Oriente é o berço de todas as civilizações, porque ali nasceram as raças de luz descidas do paraíso. Todavia, também